Boa noite para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos. Nós vamos começar mais um encontro de estudo bíblico e oração. Preciosos momentos onde podemos abrir a palavra de Deus, buscar a instrução da Escritura, que traz para o nosso coração alegria e direcionamento. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Ela dirige os nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vamos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe nessa hora. Oremos. Senhor, nosso Deus, querido Pai, buscamos a Tua presença nessa noite, mais uma vez, pedindo que o Senhor se compadeça de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. Supra todas as nossas necessidades. Estende a Tua mão, ó Deus, poderosa, firme e bondosa, dadivosa mão, e abençoa-nos com a Tua presença, com a Tua salvação. Atende, Senhor, o clamor do Teu povo, aqueles corações que se dirigem a Ti com ansiedade. Ó Deus, apazigua, traz a Tua paz. Àqueles corações que se dirigem a Ti pesarosos, entristecidos e esmorecidos, ó Deus, alivia o fardo, perdoa a culpa do pecado, anima o dom, reaviva o fruto do Espírito nesse coração. Não deixe que os Teus filhos desistam de Te servir, ó Deus, nem por um dia. Ao enlutado, ao que padece, ó Deus, estende a Tua mão e consola, conforta. Sara o doente, Senhor. Supre, acode ao necessitado. Tu és o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Tu és o Senhor do nosso país. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos cantar um hino que é a oração pela pátria. Vamos fazer desse hino também a nossa oração nesse momento, pedindo a Deus que tome conta dos nossos governantes, de cada canto do nosso país e que abençoe também o nosso povo. Vamos cantar então e fazer deste hino a nossa oração. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Com alegria ver feliz a Mãe gentil,
esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longevar temor serviu, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Que Deus abençoe o nosso chão, a nossa casa, o lugar onde nós vivemos. Que Deus dê sabedoria aos governantes, que deixem de pensar apenas em poder e em riquezas dessa terra e passem a pensar em como fazer o bem ao nosso povo, trabalhador e sofrido. Que Deus abençoe o nosso país. Nós vamos refletir hoje no Salmo 23. O Salmo 23, que talvez seja um dos textos mais conhecidos da Escritura. Quando criança, nós aprendemos a decorar o Salmo 23. É um salmo que fala do cuidado de Deus, que é dirigido especialmente àquele que ora, àquele que o busca, àquele que crê e que se entrega a Ele. Aqui, o Salmo 23, o Salmo de Davi, nós temos o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para entendermos melhor esse salmo, é preciso entender melhor também aquele que ora, aquele que, inspirado por Deus, escreveu esse poema, esse cântico, essa oração. O Salmo 23 foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi, antes de ser ungido pelo profeta Samuel, servia nas Campinas, onde morava, na Palestina, cuidando de ovelhas. Era Davi o pastor de ovelhas e o entregador de queijos. Esse era o rei Davi, o jovem rei Davi, que o profeta Samuel, ao buscar sob as ordens de Deus, um rei o encontrou. Dessa forma, um pastor de ovelhas. Então a primeira figura que aparece no Salmo 23 é a figura do pastor e da sua ovelha. Agora o rei Davi, conhecedor dessa humilde e da mais singela profissão de seu tempo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sabe que o pastor cuida da sua ovelha, ele sabe que o pastor está no meio delas, e ele sabe que o pastor provê de tudo que elas têm necessidade. O pastor cuida de suas ovelhas. Davi sabia tudo que era necessário para que uma ovelha estivesse bem cuidada. Pastos verdejantes, águas tranquilas, proteção na caminhada, na peregrinação do rebanho,
Davi sabia muito bem o que era pastorear uma ovelha. Por isso também sabia que o seu forte e fiel pastor estava presente para cuidar de tudo aquilo que ele tinha necessidade. Mas Davi experimentou também uma outra realidade, que figura para nós aqui metaforicamente no Salmo 23. Ele também foi um fugitivo. Davi também fugiu. Antes de chegar ao trono de Israel, Davi foi injustamente perseguido por Saul, o primeiro rei de Israel. E teve de fugir. Fugiu para a terra estranha, se colocou debaixo da proteção de reis ímpios. Se refugiou também numa caverna, se ajuntando com alguns malfeitores, e sendo ele mesmo aquele que ensinava o caminho de Deus para que eles tivessem um encontro com uma nova realidade na caverna de Adulão. Davi, então, conhecia muito bem essas duas figuras, a do pastor e as suas ovelhas, e também a figura do fugitivo e do anfitrião. Essa segunda figura é a que nos interessa hoje, a figura do fugitivo e do anfitrião. Nós temos aqui a partir do versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, a primeira figura que Davi reflete, medita e nos mostra nesse salmo é a do pastor e a sua ovelha, e a segunda é a do anfitrião e o fugitivo. Ele começa essa segunda figura falando sobre uma mesa que foi colocada, que foi montada, que foi preparada na presença dos seus adversários. Um fugitivo, quando precisava ir embora do seu círculo de tendas, da sua aldeia ou da sua tribo, naqueles tempos antigos, ele poderia pedir asilo em uma tribo vizinha, aparentada. Ele podia ir até um outro círculo das tendas e marcar uma espécie de uma audiência com o ancião daquelas tendas, com o senhor daquelas tendas, que se comportaria como se fosse um juiz, que levaria e montaria uma tenda na entrada da cidadela ou da aldeia, e ali estabeleceria uma espécie de tribunal, com testemunhas, e poderia julgar casos. Obviamente que nem todo fugitivo era aceito. Obviamente nem toda causa de um fugitivo era acolhida por um ancião num círculo de tendas, numa aldeia, na antiguidade. Havia um encontro, uma conversa preliminar, e depois esse ancião, esse juiz, decidiria se acolheria ou não aquele fugitivo. Davi sabia que a sua peregrinação era por uma causa injusta. Davi estava fugindo de Saul não porque havia feito algo ruim, não porque havia faltado com a fidelidade, não porque havia traído o seu rei, não porque provocava motins e rebeliões, nada disso, nem porque havia roubado o seu senhor, nada disso. Davi estava sendo perseguido por pura inveja e ciúmes do rei Saul. Davi estava sendo perseguido injustamente. Então Deus acolhe o fugitivo. Deus acolhe
para defender a causa do injustiçado. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele estende a sua tenda na entrada da cidade. Prepara o tribunal. Coloca um banquete. Acolhe o fugitivo. Chama também os seus perseguidores e os confronta. Os confronta com a sua bondade e com a sua justiça. Os confronta com o que ele tem de melhor, com o seu próprio caráter, com o seu julgamento justo, com a sua balança equilibrada que não pende para nenhum lado. O justo juiz julga com equidade, acolhe o injustiçado e despede, avisado, o que persegue injustamente. Deus conhece o nosso caminho. Quando nós batemos nas portas de suas tendas e chamamos por seu nome, Ele nos acolhe. Quando nesse mundo somos injustiçados, quando nesse mundo somos perseguidos por causa da justiça e por causa do nome do Senhor, o que Jesus Cristo já havia alertado os seus discípulos que aconteceria, quando Ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa mentirem contra vós e disserem toda sorte de calúnias. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aqui nessa terra, muitas vezes, nós somos perseguidos. Aqui nessa terra, muitas vezes, o nosso próprio pecado e o mal que nos rodeia nos engana. E nós somos conduzidos por caminhos traiçoeiros. Mas quando nós corremos para Deus e quando buscamos o seu socorro, o seu auxílio, Ele nos atende, Ele nos acolhe, Ele não nos dispensa, Ele não nos expulsa, mas Ele estende as suas tendas e prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, nos acolhe, nos defende. Ele nos recebe quando estamos abatidos, Ele nos recebe quando estamos entristecidos, Ele nos recebe quando estamos doentes, quando estamos enfermos, Ele nos recebe todas as vezes em que o nosso coração está despedaçado, magoado. Ele nos acolhe quando estamos nos sentindo solitários, sozinhos. Ele estende as suas tendas, nos coloca sentados à mesa com Ele e julga a nossa causa pessoalmente. O seu juízo é sempre o juízo da equidade e é sempre o juízo perfeito, porque é um juízo baseado no amor e na verdade. E de fato Ele nos ama e em verdade Ele nos quer bem. Por isso, quando nós nos sentirmos assim, fugitivos, lutando contra o mal, correndo do mundo e das suas pressões, nós podemos bater nas tendas do Senhor e pedir que Ele nos acolha, nos julgue, e Ele fará isso com sua generosidade, com o seu amor, como nós vemos na sequência. Esse acolhimento é confirmado com a unção com óleo. Unges minha cabeça com óleo. Ele confirma que está nos recebendo em seu círculo de tendas. Ele confirma que está nos adotando. Ele confirma com a sua unção. No Antigo Testamento, a unção com óleo, ela era o símbolo do Espírito Santo. O rei, o sacerdote e o profeta eram ungidos e isso significava que eles recebiam a presença do Espírito Santo para desempenhar o seu ofício. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que reúne o tríplice ofício em seu ser, totalmente. Ele é rei para sempre, Ele é sacerdote para sempre da casa de Deus, Ele é o Verbo, Ele é o profeta,
final de Deus. Então, quando Jesus Cristo nos sela, nos marca com a sua ressurreição, nos dando o seu Espírito, nós então somos ungidos com esse óleo do Salmo 23. Recebemos essa confirmação, esse selo, essa nobreza. Pertencemos a Deus. Somos da família de Deus. Fomos adotados por Deus com um propósito, para o bem. Agora nós temos um lugar. Não estamos mais fugindo sem direção, sem rumo, temerosos e preocupados. Ele unge a nossa cabeça com óleo, nos acolhe, nos adota, nos coloca para dentro de suas tendas, nos dá um lugar, nos dá um novo lugar. E assim tudo se faz novo em nossas vidas. Deixamos para trás aquela velha sensação de insegurança, de vazio, que nos persegue, que nos ataca. E agora nos encontramos com Deus, com a sua presença. Ele nos acolhe, nos ama, nos adota, nos dá um novo propósito. Coloca sobre nós o seu selo, a sua marca, a sua presença. Não se esqueça que quando você busca a Deus e recebe dele o Espírito Santo da promessa, marca da sua promessa, que é a presença do seu Espírito, isso faz com que você deixe para trás tudo o que aconteceu. Você não precisa mais se preocupar com o seu passado, com o seu caminho até ali. Tudo que te perturbava não deve perturbar mais. É o que Jesus diz de deixarmos de lado a nossa ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É o que Jesus Cristo diz de agora poder buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dele, porque nós fomos ungidos por ele. E crer que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, porque nós estamos com ele, no seu círculo de tendas, moramos com ele, somos da família agora, fomos adotados. Ele nos unge, ele coloca sobre nós o seu óleo, o seu perfume, o seu aroma agora está sobre nós, o seu nome, a sua presença, o seu Espírito está sobre nós. Então agora tudo que nos atormentava antes, tudo que tirava a nossa paz, tudo que causava ansiedade, agora nós não precisamos mais viver assim, porque ele já derramou sobre a nossa cabeça o óleo de sua unção, o cheiro de sua casa. Agora tudo que é dele é nosso e ele nos dá sempre o seu melhor. Como continua aqui o texto a dizer, o nosso cálice transborda. Ele provê, e isso é fato, e provê com generosidade e com alegria, porque é um Deus bom, porque é um Deus generoso. Ele é o abençoador, ele é o galardoador daqueles que o buscam, de fato e de verdade. A primeira vez que a palavra prover, provisão, apareceu na Escritura Sagrada, foi quando Isaac estava com o seu pai Abraão, subindo o monte Moriá para ser sacrificado. Abraão tomou o cutelo, tomou um menino, deixou o seu servo no pé da montanha, subiu sozinho. O menino viu todos os utensílios, tudo o que eles precisavam para o sacrifício e perguntou ao seu pai, pai, eis aqui o cutelo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse, Jeová Jirê, Deus proverá o seu sacrifício. E é de fato o Deus que provê, como fica registrado para nós nas páginas da Escritura Sagrada. Quando Abraão levantou a mão para imolar o menino, um anjo lhe segurou o braço e disse, não faças mal ao menino. Deu uma palavra de encorajamento em que Abraão pudesse crer, que Isaac pudesse crer. E aí, enroscado pelos chifres numa galhada, ali estava um cordeiro, simbolizando o cordeiro que nos livra da morte. Essa é a primeira providência. Nisso consiste a abundância de Deus. Ele nos salva com um amor sem igual.
Ele enche o nosso cálice de salvação, o cálice da salvação de todos nós transborda por causa da generosidade e da provisão de Deus em Jesus Cristo. Nada pode se comparar a essa entrega de amor que Ele faz, que Ele fez por nós. Jesus Cristo é a expressão máxima da generosidade de Deus. É o cálice transbordante de todos nós que o buscamos. De todos nós que antes éramos fugitivos, desterrados, perseguidos, aflitos, depressivos, ansiosos, andando sem rumo, sem direção, vazios, e encontramos nele um juiz justo que nos coloca para dentro, que nos unge e que transborda o nosso cálice, entregando o seu Filho Jesus na cruz para que pudéssemos receber dele tudo, como o apóstolo Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós todos o entregou, não nos dará graciosamente com Ele, com Jesus Cristo, todas as coisas? A partir de Jesus Cristo, nós podemos crer na providência de Deus. Aquele que deu o seu próprio Filho por nós, também continua se doando todos os dias, dando aquilo que Ele tem de melhor a nós, o seu amor. O amor dele está sobre as nossas despensas, o amor dele está sobre as nossas mesas, o amor dele está sobre as nossas casas, sobre os nossos corações. Mesmo em tempos difíceis, mesmo passando pela crise, nós podemos crer, sem duvidar, de que a generosidade do nosso Deus é inigualável. Nós podemos dizer, o nosso cálice transborda na presença do nosso acolhedor, do nosso Senhor, daquele juiz justo que se torna o nosso Pai. Nós entramos em seu círculo de tendas para ser abençoados por Ele. Davi ainda também reflete nessa proteção constante de Deus. Ele não tem medo de seguir o seu caminho, porque ele sabe que bondade e misericórdia certamente lhe seguirão todos os dias de sua vida. A forma como bondade e misericórdia está no texto hebraico é como se essas duas virtudes de Deus fossem, na verdade, duas pessoas, como se fossem dois guardas. Bondade de um lado e misericórdia do outro, protegendo sempre, todos os dias, seguindo pela caminhada, pelo lugar do serviço, pelos campos onde ele trabalharia para o seu Senhor. Bondade e misericórdia estariam ao seu lado todos os dias de sua vida, para que ele pudesse fazer então a vontade do seu Senhor. E conosco também não é diferente. Se antes andávamos por aí errantes, sem direção, agora a nossa peregrinação ela é com propósito, é com sentido. O Senhor não quer que nós fiquemos isolados ou trancados com medo de viver os nossos dias enquanto estamos aqui peregrinando, não. Ele quer que nós saiamos e sejamos uma bênção. Mesmo no distanciamento social, mesmo em casa, na quarentena, nós podemos sim servir a Deus. Podemos acreditar que bondade e misericórdia estão conosco para fazer aquilo que Ele nos permite fazer todos os dias. O mundo é o seu campo, tudo é dele, Ele é Senhor, é soberano. Onde quer que nós estejamos, eu e você, nós estamos ali para servir aquele que nos acolhe, nos ama, nos adota, nos salva, com tamanha abundância que provê sobre nós. O que mais nós podemos fazer além de servir a esse Senhor maravilhoso e bondoso? Servi-lo é uma alegria, é um prazer. O mundo é o seu campo,
O mundo é o lugar de Deus, onde quer que nós estejamos. O mundo não no sentido do pecado e da concupiscência, como o apóstolo Paulo diz, mas no sentido que o salmista diz. A terra é do Senhor e tudo o que nela se contém, porque Deus criou a nós e também criou tudo o que nós vemos para o bem, não para o mal. Cabe a nós redimir cada coisa, cabe a nós redimir cada lugar, cabe a nós abraçar como Jesus abraça, cuidar como Jesus cuida e fazer desse mundo um lugar onde as tendas do reino de Deus se manifestam, porque esse Senhor nos deu esse privilégio de fazer parte do seu círculo de tendas. Então agora vamos expandi-la por essa terra que é dele. Onde quer que nós estejamos, nós podemos ter certeza. 2 guardas nos seguirão todos os dias da nossa vida. Bondade e misericórdia. Perto ou longe, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida. Nós tenhamos essa certeza, que você se lembre disso todos os dias pela manhã ao acordar, ir para o seu escritório, ir para o banco, ir para o hospital, ir para o fórum, ir para as ruas fazer o seu trabalho, ir para a sua fábrica, para a sua firma, onde quer que Deus coloque você. Lembre-se, bondade e misericórdia. Esses 2 guardas do Senhor estão te seguindo. E ali você tem um novo propósito, uma nova missão, que é fazer manifesto o lugar da casa do Senhor. Deus, Ele deseja isso, como Davi medita e como nós também podemos meditar. Ele deseja que nós habitemos para sempre em sua casa, para sempre. Ainda que bondade e misericórdia tenham de nos seguir todos os dias da nossa vida, esses dias estão contados. Nós podemos contar com a proteção e com a provisão de Deus aqui nessa terra. Enquanto caminhamos aqui, podemos descansar nos guardas que Ele coloca ao nosso lado todos os dias, bondade e misericórdia. Mas um dia nós estaremos para sempre em sua casa. O Senhor abre generosamente as portas de sua própria casa, para que nós nos assentemos numa outra mesa. Quantas vezes o Senhor Jesus contou parábolas sobre a mesa do dia do Senhor? Parábolas com diversos enfoques. O principal enfoque era que os convidados de honra não quiseram se assentar nessa mesa. E então ele chamou fugitivos, chamou pequenos, pobres, como pastores de ovelha, como Davi. Chamou os que estavam nos becos, nas ruas. Ele quer o seu salão cheio. Ele quer alegria, voz de júbilo e louvor na sua casa. Nós estaremos lá para sempre. Ele deseja nos colocar assentados em sua mesa para o banquete da vida eterna, para a eternidade, o banquete escatológico. Deus tem uma outra mesa preparada em sua casa. Essa primeira mesa que Ele oferece, a porta, a entrada da aldeia, é apenas o começo. Essa é a mesa do juízo, do amor, do começo da redenção. Temos uma caminhada, mas um dia nós estaremos para sempre em sua casa. Para sempre. Nos banqueteando com a eternidade, com a presença do nosso Senhor. Ele deseja que outros estejam lá. Portanto, habitar para sempre na casa do Senhor, para nós, é uma honra, é um privilégio, mas também é um dever e uma missão. Proclamar que existe a casa de Deus, existe o reino de Deus, e que hoje essa casa, esse reino, estão de portas abertas, e que o Senhor chama pessoas para se assentarem com Ele na mesa da salvação. Cabe a nós proclamar
todos, que esse Deus acolhe, adota, salva, provê, protege e festeja para sempre. Essa é a mensagem da segunda figura do Salmo 23, a figura do anfitrião e do fugitivo. Para encerrar então o nosso encontro, queria dizer para você que você pode colocar os seus pedidos de oração aí no chat, ao vivo. Nós queremos orar por você durante a semana. Você pode também compartilhar um agradecimento, fazer uma oração especial de gratidão, compartilhar aí no chat também. Nós nos encontramos novamente no fim de semana. No domingo nós temos os nossos cultos às 9 e às 19 horas. A escola bíblica dominical às 10h15. No site da igreja, www.ipjg.org.br, você pode encontrar os links que vão levar você diretamente a uma das nossas salas de escola dominical que estão funcionando virtualmente, e também o link para os cultos dominicais da nossa igreja. Na sexta e no sábado nós também temos programações para os adolescentes e para os jovens. Então o link para a sala do Meet será postado na sexta, no caso para os adolescentes, no sábado, no caso dos jovens, nos grupos de WhatsApp dos adolescentes e dos jovens. Se você não está nesses grupos e gostaria de entrar nos grupos dos adolescentes ou dos jovens, me mande uma mensagem. Você tem o meu e-mail lá no nosso boletim virtual, durval@ipjg.org.br. Nós podemos colocar você num desses grupos para que você participe conosco e não perca nada do trabalho do Reino de Deus com a juventude também aqui na igreja. Nós vamos orar e agradecer a Deus pelo encontro que tivemos nessa noite. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado porque em Jesus Cristo o Senhor nos acolhe e nos julga. E esse julgamento é redentor, é amor. Ó Deus, o teu juízo para nós se transformou em verdade e alegria, porque somos do Senhor. O Senhor nos adota, joga sobre a nossa cabeça o óleo precioso da adoção. O Senhor nos salva, o nosso cálice transborda com a providência do Senhor, com o seu sustento. O Senhor é tão bom, Pai. Ó Deus, nós também nos alegramos muito com a Tua proteção na jornada. O Senhor nos livra de todo mal. O Senhor nos cerca por detrás e por diante. E o Senhor não permite que o inimigo toque em nós. E o Senhor nos acolhe em Tua casa para sempre. Nós estaremos para sempre com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, com o nosso Rei. Esse castelo bendito está de portas abertas para nos acolher, para nos receber, por causa da graça do Senhor, por causa do seu grande amor, e única e exclusivamente por causa de Jesus Cristo, o único Salvador do homem. Ó Deus, que assim como Davi, nós também possamos abandonar os sentimentos do vazio, da fuga, da desconfiança e da dúvida, para repousar no Teu círculo das tendas, Pai, e alcançar a bênção do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, pela alegria de pertencer a Ti. Amém. Então, que Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã. Nos vemos no fim de semana com a graça de Deus.